Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como é que estão nessa noite aí? Tudo certo? Então, hoje a gente vai ter uma noite muito especial aqui na Elastic, fechando aí essa semana da saúde. Então, hoje o tema da nossa live vai ser a importância da fisioterapia de uma forma mais personalizada, não aquela receita de bolo com o cliente, aquela coisa que a gente vai fazer sempre as mesmas coisas, uma padronização para todo mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a importância da individualização do tratamento fisioterapêutico, tá? Vamos aguardar o pessoal entrar, sejam muito bem-vindos, vão dando um oi aí. Me dão um ok, a conexão tá boa, estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Beleza. Gente, deixa eu me apresentar, esperar um pouquinho o nosso convidado entrar. Eu sou Jéssica, sou fisioterapeuta aqui da Elastic, sou formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, como físio. Me formei já em 2018, já faz um tempinho aí. E ultimamente hoje eu sou exclusiva da Elastic, como fisioterapeuta aqui, ajudando o pessoal, ajudando os clientes. Então hoje essa conversa vai ser com um colega de profissão, vai ser com um fisioterapeuta também, que eu acho que ele já está aguardando na chamada, ele vai se apresentar melhor para vocês. Vamos aguardar aqui um pouquinho, que ele já deve estar entrando. Nosso convidado de hoje é o José. O José ele é um cliente aqui da Elastic. É um cliente bem especial, um cliente que usa bastante a nossa solução, ele pesquisa bastante, palestra bastante sobre isso também. Então a gente vai ter um papo bem legal. Esse formato dessa live ela vai ser tipo uma mesa redonda. Então hoje vai ser mais uma conversa aberta. Então é interessante vocês, é muito importante também que vocês venham, tragam detalhes, tragam insights, contem se algumas situações que a gente relatar aqui aconteceram com vocês também ou não. Então vamos fazer uma troca bem bacana nessa noite para ela ser de bastante troca de conhecimento e aprendizagem. Beleza? Deixa eu ver aqui onde que está o nosso convidado. Uns minutinhos que estava liberando uns pacientes. A gente que é da área de afis de atendimento, a gente sabe que a gente está sempre correndo, né? Sempre terminando com um atendimento, liberando o outro, estamos sempre cheios de pacientes, mas logo logo ele já vai estar entrando. Já vou adiantando para o pessoal que quem ficar até o final da live e quem ainda não é cliente, a gente vai ter não vou falar um desconto, a gente vai ter uma surpresa muito especial para quem ficar até o final da live. Então a gente vai liberar uma surpresinha aí, tá bom? Quem está chegando agora, boa noite, sejam muito bem-vindas. A gente está dando uns minutinhos, nosso convidado já vai estar chegando para se apresentar. Quem não me conhece, eu sou Jéssica, fisioterapeuta aqui da Elastic. Eu vi aqui agora que o pessoal tá falando que eu entrei de verde. Sim, gente, Semana da Saúde. Vocês viram que a Elastic até mudou o logo para verde para nos homenagear pela Semana da Saúde. Eu vim de verde também. Fugi da paleta rosa para vir de verde. Deixa eu convidar aqui que deu uma mensagem de que o nosso convidado não está conseguindo participar. Um segundinho que a gente já resolve. Convidar ele novamente. E como é que vocês estão? Vai ficar gravada assim, Mari. A gente sempre deixa gravada ela na nossa base de conhecimento, tá? Ela fica no YouTube também. O pessoal que tá aí do marketing pode confirmar, ela fica no YouTube também, né? Fica gravada. Olá, gente que tá entrando agora. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando uns segundinhos, que o nosso convidado já deve estar chegando por aí. Então, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões. Contem aí, quem é físio, manda aí pra gente. Manda quem é físio, quem é da área da educação física, quem é médico. Contem aí, mandem nos comentários para nós o que vocês são, como é que vocês atuam, pra gente fazer uma troca bacana. Deixa eu ver onde está nosso convidado. Se ele está vindo. Tudo bem, gente? Boa noite.
Só reforçando qual é o tema da nossa live, tá? Sobre o que a gente vai conversar hoje, por que do tema dessa live? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da personalização, da gente conseguir fazer um atendimento fisioterapêutico personalizado. Não aquela receita de bolo que todo mundo faz, aquelas 10 sessões, que vem já prescrito lá, vamos fazer sempre a mesma coisa, quando é uma ruptura de ligamento, o que a gente faz? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que traz de benefício, o que traz de problemas para o nosso cliente, paciente, quando a gente lida de uma forma mais, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Estou tentando aceitar o nosso convidado, ele não está conseguindo entrar. Vou mandar o convite novamente. Mas não é minha conexão, né, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Olá. Aê! Seja bem-vindo, Zé. Como é que você tá? Tudo Tudo bem? certo? Obrigado pelo convite aí mais uma vez, pessoal. E na correria acabei atrasando um pouquinho. A gente que é clínico também, né? Além de estar em grupo de pesquisa, às vezes clinicamente atendendo até demora um pouquinho. Acho que vocês estão me escutando bem, coisa assim do tipo. Sim, tudo certo, Zé. Bem, Zé, se apresenta um pouco para o pessoal. Já falei um pouquinho sobre o que vai ser o tema da nossa live, da importância da individualização do tratamento fisioterapêutico, que vai ser um bate-papo, uma mesa redonda, uma coisa mais descontraída, mas eu quero que você se apresente, fale um pouquinho do que você faz, qual é a sua formação, qual é a sua jornada até esse momento aqui. tá, perfeito, perfeito. Então, assim, eu me chamo José Rubens Zambelli, eu sou fisioterapeuta formado pelo IPA, me formei em 2019 ali, 2018, 2019. A minha pesquisa, eu entrei logo em seguida, eu entrei no mestrado pela URGS, mas a minha pesquisa ela foi uma pesquisa, como ela veio com pandemia, né? Eu comecei a pesquisa com ensaio clínico randomizado e aí veio a pandemia, a gente precisou adaptar para uma meta-análise, que é uma avaliação de dados de artigos e de metodologia de estudos com síndrome de dor no quadril. Nesse período eu já estava numa pós-graduação em São Paulo, aí nessa pós, como era presencial, uma pós em fisioterapia esportiva acabou também virando uma pós online, assim, né, semi-presencial, então a gente ia de grupos em grupos de alunos para São Paulo. Toda a questão da pandemia, máscara, coisa assim, que a gente tinha que ter todo aquele controle, aquele cuidado. São Paulo, para mim, me abriu muita oportunidade, eu quase fiquei no estado de São Paulo, na verdade, né? Tive oportunidades e portas abertas, que é o qual tenho ainda lá, mas ele me trouxe muita abertura, assim, de conhecimento de profissionais, né? E de algumas outras pessoas que a gente foi se conectando. Durante o período do online, a gente teve diversos professores que estão fora do Brasil. Então, professores no Canadá, professores na Austrália, Nova Zelândia, que nos trouxeram bastante conteúdo, assim, que é o que a pandemia traz, né? Essa questão de modalidade online nos ajudou bastante. Logo em seguida, eu fiz uma pós em biomecânica aqui pela PUC, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E o meu atendimento ele é pautado muito em atletas profissionais e amadores de endurance. Então, hoje eu trabalho muito com triatlo. Além do triatlo, eu trabalho com atletas só de natação em águas abertas, só de ciclistas e também corredores de maratona ou atletismo em si, né? Então, essa é o meu nicho principal, digamos assim, clinicamente. Pego alguns atletas de tênis, alguma coisa de futebol, mas são resquícios. Hoje o meu foco muito maior é pautado na endurance, né? A gente entender a individualidade de cada paciente, de cada atleta, que é isso que a gente é o tema da live, é isso que a gente Tema quer da abordar. live, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu tenho uma amiga da graduação, assim, uma amizade de muitos anos, e a gente até brincou, foi numa brincadeira que a gente fez assim, olha, a gente não vai ser algum fisioterapeuta que vai fazer receita de bolo, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, sabe? Só que eu entrei no âmbito querendo trabalhar com reabilitação neurofuncional pediátrica. Isso pelo terceiro semestre eu mudei totalmente o meu foco, indo pautado para o esporte. E o mais interessante é que eu dizia assim, eu nunca vou trabalhar com atleta. E hoje a minha realidade é trabalhar com atleta, né? Ou a Nós gente muda, né? Acho que a nossa área tem um estamos, leque tão grande, a gente vai só que a explorando gente tudo. não tinha uma proporção do que era a fisioterapia em si, né? Eu dizia assim, olha, eu de uma certa forma vou entrar nesse nicho, mas eu não quero ser um fisioterapeuta que vai fazer receitinha de bolo para todo mundo, né? Aquela questão, aqui tá todo mundo na maca fazendo o mesmo exercício, o paciente que teve um entorse de tornozelo faz o mesmo exercício da senhora que tem uma artrose no quadril,
o paciente faz a mesma funcionalidade lá de movimento, agachamento de um atleta de vôlei que está ali reabilitando o LCA dele, e aquilo me incomodava muito. Então, durante o processo de graduação, eu busquei muitos cursos por fora, muitas formações, muitas coisas que a gente vai conhecendo profissionais e tu vai criando, né, uma linha de raciocínio. Mas uma coisa que me abriu muito a mente foi estar em torno de 7 a 10 dias, agora não me recordo, dormindo na Tênis Clube. Né? Eu passei um período de toda a avaliação juntamente com a Natália. A Natália, na época, ela estava começando a lançar os dados, a Natália Bittencourt, no FAST, que são os aplicativos que eles utilizam em si. Então, eles estavam começando com aquelas pesquisas ali. E ali me abriu um leque, porque nós avaliamos em torno de quase 1.000 atletas durante 10 dias. Uau! Então, tu teve a oportunidade de ter uma avaliação com basquete, avaliação com atletas de futsal, de natação, e aquilo ali são testes que hoje na literatura são muito bem pautados. Né? Então, para mim, aquilo ali me abriu muita informação. Quando eu caí clinicamente, né, eu ainda era estudante, mas quando eu caí clinicamente, ter esse vínculo com o atleta é diferente do que tu atender um paciente de traumato, é diferente do que tu atender um atleta de neurológico, enfim. Sim. E a gente tem que trabalhar em cima do objetivo do paciente. Eu costumo dizer em todas as minhas aulas e as lives que o paciente nunca ele é um quadril, ele nunca é um joelho, ele nunca é um tornozelo, ele é um indivíduo que ele tem um objetivo. E a partir desse objetivo a gente tem que trabalhar. Por exemplo, agora, domingo, nós temos uma prova importante aqui no Brasil, que é uma prova classificatória de um meio Iron. Né? Então, eu tô nesse meio. Né? Então, os atletas eles já estão se preparando, eles têm um ciclo de prova. Durante o processo de ciclo, quando o volume está muito alto, às vezes eles acabam lesionando. A gente tem que fazer os apaga-incêndio ali, que a gente brinca, né? Mas eu tenho que ter essa linguagem. Se eu não conhecer o esporte do meu atleta, é a mesma coisa que um neurologista que ele olha o meu tornozelo. E diga assim, olha, isso aqui é um entorse de tornozelo, isso aqui é... O que é o que está acontecendo aqui? Não, eu preciso ter individualidade. E eu costumo dizer uma coisa interessante, que é o seguinte: quanto mais específico a gente for, ou seja, quanto mais especificidade na tua modalidade profissional ou na tua ferramenta profissional, mais eficácia tu tem para o teu cliente, mais eficácia tu tem para o teu paciente. Então, aquela coisa do paciente vir aqui fazer 30, fazer 40 consultas de fisioterapia, eu já estou a 100. Às vezes eu recebo algum paciente para avaliar aqui, nossa, Zé, eu já fiz 80 sessões de fisioterapia. E ele sente orgulho daquilo ali. E eu digo assim, nossa, você deveria sentir um pouco de vergonha, porque eu estou sentindo uma vergonha do profissional que segurou aquele paciente, né? Muitas consultas. Claro que a gente não pode desconsiderar casos de pós-operatório. Quando necessário, a gente sabe que tem um processo mais longo, uma recuperação. Mas eu estou dizendo de uma fisioterapia convencional, que é aqueles pacientes que ficam em torno de muitas consultas, o paciente não está tendo melhora clínica, não está tendo um desfecho, mas porque nós ficamos muito naquele achismo, né? Assim como o nosso raciocínio antigamente. O paciente chegava com uma dor no ombro, é uma tendinite de supra. Pode ser uma bursite no teu ombro. E nós ficamos tratando causa, ali o sintoma, e nós nunca buscávamos a causa do problema. Mas o que está levando aquele desconforto? O que está gerando... Esse é o que da questão, né, Zé? Tipo, da onde está vindo isso, né? Da onde está surgindo isso? Isso. Então, a gente vê muito, hoje, a fisioterapia, ela se encaminha por um processo muito tecnicista, infelizmente, tá? Eu acredito que o profissional fisioterapeuta, ele precisa ter tecnologia, né? Isso é um dos pilares da minha marca, do meu nome. Prática baseada em evidência. Então, a gente tem que ter a melhor evidência científica, mas a gente tem que pensar, mas qual é a melhor evidência científica? Porque artigo científico todo mundo publica. A gente tem que avaliar a qualidade metodológica daquele artigo e saber se aquela realidade clínica que o pesquisador norte-americano, europeu, brasileiro, enfim, o que ele está aplicando na população que ele está pesquisando, a gente consegue aplicar isso na nossa realidade clínica. Mas a pesquisa é com idosos, mas eu trabalho com atletas. Né? O desfecho daquele tratamento foi 5 vezes por semana, mas eu vejo o cara uma vez na semana. Né? Será que aquela realidade clínica que ele está nos trazendo, a gente consegue ter essa aplicação? Mas eu não posso ignorar de forma nenhuma a ciência. Vai ter esses vieses? Vai. Mas a ciência, para mim, é de extremamente importância. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter tecnologia.
Sim. e É entender um aprendizado contínuo, né, Zé? Tipo, que é você tem um que estar sempre se aprendizado. atualizando, porque senão você vai ficar para trás. É aquilo que a gente sempre fala, o profissional do futuro. O profissional do futuro ele tem que ir atrás de novas ferramentas, ele tem que ir atrás de novas soluções para ajudar ele, para melhorar a prática clínica dele no dia a dia e melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Senão vai naquilo. Eu acho engraçado que você está falando, a gente não combinou essa live antes, gente. A gente falou, vamos ir, vamos fazer uma mesa redonda. O pessoal que é da Elastic que está acompanhando deve estar vendo que é exatamente as coisas que eu falo todos os dias. Que o que eu vejo? A fisioterapia é triste, mas a gente, como fisioterapeuta, estamos se encaminhando para o nível de ser um tecnólogo, pelo nível do profissional que está sendo formado. Então, o profissional ele sai com uma bagagem muito crua, que ele precisa se especializar, ele precisa estudar mais para entender e ele não ficar pré-histórico com esses atendimentos. Então, ele precisa se atualizar. E é isso, é o profissional do futuro. Eu vejo o Elastic como essa virada de chave, como uma ferramenta que pode ser um a mais e fomentar esse profissional, dar mais bagagem para ele conseguir fazer um atendimento de qualidade. Porque Zé, a gente tá nos extremos, assim, complementando a tua fala, porque antigamente nós tínhamos profissionais, assim, que deram início à profissão, né? Eles deram o pontapé inicial, e eu super respeito profissionais assim, né? Eu tenho diversos contatos com profissionais e honro essas pessoas que deram início à profissão, só que as pessoas que pararam no tempo de ir em tecnologia ou pararam no tempo de buscar um estudo, ficaram muito com aquela ciência básica, anatomia, fisiologia, biomecânica, que é o nosso carro-chefe, entender a função do corpo, a funcionalidade, isso é extremamente importante. Só que conforme o tempo, nós fomos demais para um lado que a técnica da liberação miofascial é melhor, a do agulhamento é melhor, da Mulligan é melhor, do XYZ, a técnica tal, o método tal que eu inventei agora, que eu criei agora, isso que é o que vai te curar, isso que é... Não. Então, assim, todas essas técnicas são extremamente importantes. Eu utilizo na minha clínica, né? As pessoas que trabalham comigo utilizam, só que o segredo tá tu ter raciocínio. Eu costumo dizer que, por exemplo, um ciclo de prova de atletas, eu vou sempre trazer a minha prática aqui na fala para vocês entenderem, né? Já peguei casos de paciente que nem agora. Citei a prova aí de 70.3, que vai ser domingo, tá? No sábado, é metodologia de treino. Eu não vou dar o treino para o atleta, mas eu preciso entender a planilha dele. Isso é uma questão que todos os treinadores fazem. Então, por exemplo, no sábado, na sexta ou no sábado, eles fazem o que a gente chama de um tic-tac. O que é isso, um tic-tac? São ritmos de nadar, pedalar e correr rápido para dar estímulo da prova. Mas é só para manter o corpo ativo e não ficar inflamado e dolorido, porque eles são sempre inflamados, porque endurance todo dia tem um treino. Então é só para dar uma ativação no corpo deles. É muito comum, às vezes, com a carga de treino, quando ela cai, que é o período de polimento, o atleta começar a ter dores. Aí começa... Zé, eu acho que o seu áudio ficou mudo, gente. Confirma se foi só para mim? Foi para todo mundo? Voltou, voltou. Voltou. Então, assim, eu estava comentando ali, os atletas começam a sentir algum desconforto quando está no período de polimento e a carga cai. Então, assim, começa com desconforto no quadril, no tornozelo, e aí entra a minha fala, olha, calma, isso faz parte do processo, isso é comum, vai acontecer. Aí a gente vai fazer o tic-tac às vezes e gera um desconforto mais agudo. Ah, mas eu lesionei a minha prova agora, eu vou botar toda a minha prova fora. Não, tu não vai botar a tua prova fora. A gente vai ver o que causou isso aqui. Às vezes é só a ativação de um trigger point, de um ponto gatilho. Então, ainda tá mudo, será? Eu estou te ouvindo. Tá. Então, às vezes é a ativação de um ponto gatilho, mas eu preciso entender a especificidade do meu esporte. Eu preciso entender a especificidade do meu paciente. Eu estou tratando paciente de traumato, eu trabalho só com pós-operatório, com só membro superior. Eu preciso entender qual é o mecanismo da cirurgia. Eu não vou lá fazer cirurgia para o cirurgião, mas eu tenho que entender quantos dias de tipóia eu tenho que ficar com ele. Aí é uma fratura de clavícula, que eu recebo muito aqui por questões de queda de bike, né, uma fratura de clavícula, tá, mas quanto que eu posso dar força para esse cara e quando que eu posso começar a avaliar a força dele e ver se a força dele comparado ao membro contralateral ele já está equilibrado aquilo ali. Quanto que eu posso liberar ele para a natação? É num achismo? Ah, mas eu acho que eu já tenho a amplitude completa. Eu acho que eu já tenho a força de rotadores bem para voltar a nadar. Não, eu tenho que ter sempre a tecnologia ao meu favor, a técnica ao meu favor, mas o segredo está no meu raciocínio. Legal. Zé, conta um pouquinho pra gente, assim, vamos levar para esse lado dos pós-lesão aí, né? Que eu acho que é a
a maior realidade, assim, da física. A gente pega... É o feijãozinho com arroz que vem todos os dias. Consegue resumir, assim, como que são os seus atendimentos? Você chegou um paciente aí que veio com uma fratura. Como é que é a tua abordagem? Como é que você faz, assim, a sua linha de atendimento? O que você usa de técnicas, assim, aí no seu espaço? Assim, muito legal que dá pra ver que a gente não combinou nada, tá, gente? Porque o mais interessante é o seguinte, a minha realidade clínica não é muito lesão. Já é o contrário. Eu consegui montar uma ideia para a população que eu trabalho que é pautada em prevenção. Então, o atleta, quando ele vai fazer uma prova, ele já me procura. Ou os treinadores e os médicos que orientam ele dizem assim, ó, tu vai no Zé, eles chamam de Zé, tu vai no Zé, e tu vai passar por uma bateria de testes. E aí entra ela chique na minha história, entendeu? Então, hoje, os atletas, eu consegui construir com eles uma forma de prevenção. Mas é difícil a gente falar prevenção, porque a gente não previne algo que ainda não aconteceu. Mas a nossa ideia é trabalhar na redução dos fatores de risco de uma lesão. Né? Então, tem casos que eu já conheço, né? Tem casos que eu acompanho aqui que eu digo, olha, é um desconforto. Só que eu não posso também dizer para ti, olha, Zé, tu não trata nenhuma lesão? Acontece também. Isso é natural. Todo dia aparece aqui, mas hoje é muito mais pautado em trabalhar na prevenção. Então, como é que chega aqui para os casos, né? O atleta ele vai fazer uma prova, e eu construo com ele. Tá, mas que prova tu vai fazer? Primeira coisa. Eu vou fazer uma major. Vou fazer Nova York, vou fazer Boston, Berlim, que é uma maratona. Não, eu vou fazer uma prova de triatlo. Tá, é uma prova de sprint, é um olímpico, é um 70.3, é um Iron Full, é um Ultra Iron. A partir da fala dele para mim, eu preciso construir com ele o volume e intensidade. Isso já é estabelecido pelo treinador. Mas eu começo numa entrevista, numa anamnese, uma conversa com ele, identificando, olha, tu vai treinar tantas vezes na semana, quais são os teus desconfortos, né? O que tu tem já de lesões prévias. É importante a gente sempre perguntar para o paciente o que ele já teve de lesão antiga, né? Porque às vezes aquilo ali é um fator que ainda não foi bem recuperado, ainda não foi estabelecida aquela força. Além de lesões prévias, a minha pergunta principal sempre é qual é o teu objetivo? É só cumprir a prova? Tu vai por tempo? Tu tem alguma fraqueza que tu considere? Tu tem alguma questão que tu te acha mais encurtado ou com falta de mobilidade? Qual é o gesto que tu não consegue fazer? Porque a gente trabalha com análise mecânica de movimento. Então, eu pergunto sempre, ó, qual é o teu objetivo? A partir do teu objetivo, nós vamos trabalhar em cima disso daí. E aí a gente começa uma bateria de testes aqui. Então, são testes de mobilidade, de flexibilidade após a palpação. Então, o atleta já vem com alguns desconfortos. Então, palpa ali, lesões. Vou trazer um exemplo aqui de uma dor, uma síndrome dolorosa do grande trocânter, que é uma bursite de quadril, tá? Que é bem comum em triatlon pela questão de ser um esporte cíclico, no mesmo gesto. Né? Então, eu estou pedalando numa mesa mecânica e estou correndo numa mesa mecânica. Eu não estou que nem o futebol, que eu acelero, freio, ou salto, aterriço, ou tênis, que eu vou lá dar um sprint para pegar uma bola rapidinho e dou uma freagem rápida ali. Então, ele está sempre no mesmo gesto, o atleta está com uma dor no quadril. Então, a gente palpa alguns grupos musculares para ver se tem alguma diferenciação no meu raciocínio diferencial pautado em trigger e tender point, se essa dor irradia, se essa dor não é uma dor referida. Após isso, nós começamos com teste de mobilidade. E aí, isso são protocolos. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de seguir protocolo, mas eu gosto de seguir um raciocínio, tá? Então, por exemplo, a gente começa com questões de mobilidade de quadril, questões de flexibilidade de posterior de coxa, ou encurtamento de banda iliotibial, e a gente vai construindo isso. Após o teste de mobilidade e flexibilidade, a gente começa com uma análise de movimento na esteira, ou salto, ou movimento na bike, que daí a gente consegue fazer algumas análises. Então, é colocado no atleta alguns sensores, né? Junto desses sensores, eu coloco um sensor no tênis para avaliar pico de contato, oscilação vertical, né? Quantos passos ele dá durante um minuto, que é a avaliação de cadência durante a corrida ali dele. E aí depois, quando eu fadigo ele um pouco, eu vou para uma análise de força com elástica. Então, eu sigo todo o protocolo ali. É claro que eu, dentro do meu meio de triatlo, eu criei um protocolo para os atletas que eu utilizo, né? Então, eu tenho 3 modalidades esportivas que eu tenho que pensar.
Eu tenho a natação, eu tenho a bike, eu tenho a corrida. Então, eu desenvolvi um protocolo para o triatlon ali. Eu preciso de força de rotadores laterais, de rotadores mediais, de ombro, mas eu também preciso pensar em força de glúteo, porque ele está na bike e ele está na corrida. Eu preciso pensar em extensores de joelho, flexores de joelho e assim por diante. Então, eu criei esse protocolo. Aí é uma bateria de testes, né? E a gente sempre pergunta, mas para que tanta informação? O que eu faço com isso agora? O atleta às vezes até se apavora, tanto dado, informação. Eu costumo dizer, olha, eu dou a paulada, mas eu dou a sobremesa para vocês também, né? Então, tipo, o atleta identificou esses fatores que estão causando, a gente constrói o raciocínio clínico e digo, olha, nós vamos por essa linha. Tu tem um menor pico de força no teu lado direito, tem mais falta de mobilidade no teu lado esquerdo, é o teu tornozelo que está causando isso aqui, ou essa tua lesão que tu chegou até mim é porque ainda tem um resquício de força, há um desequilíbrio muscular, a gente precisa trabalhar em cima disso, e aí eu começo com uma série de exercícios. Então, o meu paciente, depois que ele é avaliado, e eu sempre digo assim, ó, o tempo que a gente investe em avaliação, a gente economiza no tratamento, né? Então, aquela coisa que o paciente fica aqui 3 vezes na semana, só se é um caso de pós-operatório, em conversa muito com o cirurgião, eu ainda tento sempre manter 2 vezes na semana. Mas um quadro de um paciente que me procura para fazer um ciclo de prova, que é a minha realidade clínica, eu digo, olha, a partir de agora, nós vamos começar alguns exercícios que tu vai adaptar ou no Pilates que tu faz, ou na academia, ou na tua casa. Aí talvez vocês me perguntem, Zé, mas qual é a probabilidade desses pacientes aceitarem isso ou não aceitarem? Eu sempre digo, se não for fazer na academia, no funcional ou no Pilates, vem e faz na clínica aqui. Então a gente tem esse serviço para a pessoa fazer aqui também, mas a minha prioridade é sempre que o paciente seja autônomo. Ele entenda que a responsabilidade da lesão não é só minha, não é só do médico, não é só do treinador. A responsabilidade da lesão é dele também. E o compromisso com ele estar bem ou não é do paciente. Então, eu sempre passo alguns exercícios para ele e de tempo em tempo, uma vez por semana, se é um quadro muito agudo, de 15 em 15 dias, se é um quadro que eu já estou dando alta, ou uma manutenção que eu vou dar fazer uma manutenção com ele uma vez por mês. Então, isso vai depender de cada paciente, de cada quadro, de cada atleta, enfim. Se eu vejo que é um paciente que já está muito bem, olha, nós vamos se ver de tempo em tempo aqui, né? E aquela coisa que ficava de 3, 4 vezes por semana, não existe, né? E até porque o paciente também, ele pode entender que o exercício ativo, e isso a gente viu na pandemia, ele pode contribuir para auxiliar na dor dele, o exercício isométrico, um exercício de força concêntrica ou excêntrica de uma determinada lesão ou forma, naquele momento, naquele período, para ele é ideal. Ele precisa entender o organismo dele, que aquilo ali é o que vai ajudar ele também. Mas eu também trabalho com técnicas passivas. Quando eu preciso meter a mão no paciente, né, vou entrar com intervenções de Mulligan, intervenções de diversas técnicas que a fisioterapia tem, 100% a gente entra. Eu trabalho com processo de recover, 100%, né? O atleta precisa vir aqui, fazer liberação, manipulação, ok. Mas a minha visão sempre é trazer uma realidade para esse paciente, para esse atleta, que ativamente a gente constrói essa recuperação dele também, né? Então, hoje, a minha realidade mais é pautada em prevenção, mas quando se tem uma lesão, também chega aqui. Ah, eu lesionei hoje, essa semana apareceu muito, que está acabando o ciclo, lesão muscular, né? Então, estava fazendo treino de pista lá, eu dei um tiro muito forte, eu senti a minha panturrilha empedrar, ou a minha posterior de coxa travou e eu não consegui seguir mais. Eu consigo utilizar na clínica câmera termográfica, então eu avalio, ó, o corpo dele já está frio, existe toda uma metodologia para a gente avaliar. Tem um calor aqui um pouco diferente do que a perna não lesionada, digamos assim. Ou não, tá igual. Mas aí eu parto para um outro análise. Eu tenho Vai complementando, né, Zé? Vai complementando. Então eu tenho ultrassom, aí no ultrassom eu consigo ver, olha, desculpa, no ultrassom eu consigo ver, fez uma lesão muscular ou não. É um ponto gatilho aquilo ali. Consequentemente, eu vejo assim, agora a gente vai avaliar a tua flexibilidade ou avaliar a tua força, né? Tá, mas tem viés quando o paciente está com dor? Tem, mas eu já consigo ter um norte com esse paciente, uma ideia, para ver o quanto de diferença ele está gerando ou ele não está trabalhando naquela musculatura em si. E aí a gente vai sempre, a cada consulta, fazendo algum teste e reteste em si também, né? Sim.
Legal, Zé. Zé, uma pergunta, assim, tá? Eu trabalhei em clínica já, e algum dos colegas que estão aí, de repente você também já passou por isso. Quando a gente trabalha com convênios, tá? Qual é a realidade hoje da fisioterapia? Você atende 10 pacientes por hora. 10 pacientes juntos, eu cheguei a atender 5 a cada 30 minutos. Então, a cada 30 minutos eu tinha que dar um atendimento e já passar para outra turma que já estava chegando ali, mais 5 pacientes para atender dentro de uma hora esses 10 e a gente conseguir ter algum retorno ali com o plano de saúde. Queria saber a tua opinião, se você teria alguma ideia de, tipo, como que a gente poderia, nesse lugar, nesse âmbito dessas clínicas que trabalham com alta demanda, como que a gente consegue individualizar o tratamento? Porque é nesses lugares que a gente vê mais a receita de bolo, né? Você vai fazer TENS, vai fazer alongamento, vai fazer não sei o quê, pronto, libera próximo, e aí aquelas sessões infinitas de fisioterapia, que o paciente não relata melhor e a gente escuta aquilo de fisioterapia não funciona, né? Aí a gente sabe, a fisioterapia, a receita de bolo, ela não funciona mesmo. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, o que você vê, assim, acha de alguma solução que seria para esses casos, o que você pensa sobre? Assim, ó, em prol, eu tive experiência em clínicas de plano de saúde e clínica de SUS quando eu fui estagiário. Né? Na época que eu estava na graduação, fazia estágio em clínica. Me forjou a ter contato com pessoas, muito bem, mas não é aquilo que eu gostaria para mim. Né? Eu sempre costumo dizer, o que tu tirou de experiência naquele estágio? Né? A pessoa me perguntou uma vez. Olha, foi algo que eu entendi que ali eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir executar. Porque eu acho que o paciente carrega muita coisa quando ele aborda a dor dele, ou ele traz a história dele. Então, tu estar com diversas pessoas ao mesmo tempo, às vezes ele não vai te trazer aquela informação que é a chave que vai virar o tratamento, entendeu? Então, às vezes vai ter pacientes que na primeira consulta de avaliação ele não vai te contar todo o quadro dele. Vai ser pela segunda, terceira. Que daí, às vezes, há um fator psicológico, um fator de uma questão mais causal, assim, que a gente precisa também abordar. Não pensar só numa causa biológica, não pensar só numa questão mecânica, mas entender que aquele paciente é um indivíduo e ele carrega algumas questões. Só que com diversas pessoas, às vezes, a gente não consegue construir isso daí. Então, hoje, a minha realidade clínica é um atendimento individualizado. No máximo que eu atendo junto é quando é um casal ou são amigos muito próximos e eles vêm em horários perto, assim, mas não em horários muito próximos que eu não consiga conversar antes com ele. Porque eu gosto de entender a história desse paciente. Eu gosto de entender o caso clínico dele. Então a gente precisa sempre, nessa avaliação, a gente escutar muito. Tanto é que eu costumo dizer, fisioterapeuta, né, é um ditado da vida. Por isso que a gente tem uma língua e dois ouvidos. A gente precisa de início escutar mais, falar um pouquinho menos, mas depois que eu construir o meu raciocínio, eu preciso me posicionar e falar mais. Né? Eu preciso dar uma resposta e uma demanda para aquele paciente. Então, hoje, o meu atendimento em si ele é individualizado. Eu tenho um paciente por vez aqui. Às vezes acontece, que nem eu falei para você, estar junto. Mas se a gente fosse pensar numa clínica ali de plano médico, que está com, sei lá, uma demanda de 5 pacientes a cada meia hora, por que não pegar uma pessoa... Eu vou tomar uma aguinha aqui, que às vezes eu falo rápido e eu vou me engasgando aqui. Por que não pegar algum profissional, e esse profissional, isso eu já pensei diversas vezes em algumas questões, até escrever alguma carta ao conselho sobre isso, tá? Mas quando a gente trata de plano médico, a gente não pensa só no conselho, a gente tem que pensar em sindicatos. São eles que vão nos defender quanto a isso. Então, daqui a pouco, pegar algum profissional da clínica e esse profissional ser o avaliador. Mesmo que seja algum plano médico, aquele indivíduo vai chegar, ele vai receber testes, de uma certa forma, ortopédicos, testes funcionais. Existem testes que daqui a pouco tu não vai precisar estar pagando, investindo caro em equipamentos. Não, Zé, mas nós temos condições de comprar um equipamento, só nós não temos tempo de fazer. Nós temos um elastique aqui na clínica, mas nós não conseguimos utilizar. Ok, né? Mas daqui a pouco pega um indivíduo, esse profissional, esse avaliador é a pessoa que vai estar ali avaliando e depois nós vamos ter uma discussão desses casos com aqueles indivíduos. E aí tu vai dizer, tá, mas igual vai virar receita de bolo para todo mundo. Ameniza isso, né? É como se fosse fazer um bolo de chocolate e botar um pouquinho de granulado, digamos assim, né?
Talvez seja engraçada essa fala, mas isso ameniza. Porque daí é o seguinte, o raciocínio do profissional que está ali, ele também pode ser que esteja certo, mas também pode ser que esteja errado. E se estiver errado, quem vai saber que está certo é quem vai estar atendendo. Porque daí, lá no atendimento, o profissional não vai chegar só com o eletrodo e vai colar o eletrodo no paciente, vai saber aquilo ali. Ele vai ver que talvez há um componente de uma tensão ainda, que aquela tensão não liberada não está conseguindo executar força, ele não está conseguindo executar o exercício juntamente com a eletroestimulação. Então, há uma responsabilidade entre o avaliador e o profissional que está tratando. Uhum. Por quê? A gente não vai ficar com aquele paciente 30 consultas e vai lá reavaliar de novo. Não. O que a gente vai fazer com esse profissional? De 5 em 5, daqui a pouco, no protocolo da clínica, de 10 em 10, passa de novo no avaliador. Ah, o meu desfecho de dor melhorou, mas a minha força ainda não. Não, então vamos testar o pico de força aqui. O meu desfecho de mobilidade tá bem, mas a minha flexibilidade ainda, meu músculo ainda ele não tem totalmente aquela alongamento que é preciso. Uhum. Ah, a força do lado direito, nós tínhamos uma diferença acima de 20%. Ok, mas hoje nós estamos em 13%, digamos assim. A gente precisa baixar, chegar a aproximar dos 10 ali de diferença, que é o que a literatura nos diz. Então, quem sabe daqui a pouco a gente pegar um perfil de profissional, né? Aquele profissional seu avaliador, e fica a responsabilidade de duas vias. Quem está tratando lá, ele vai ter que saber, olha, ele está indo bem no raciocínio, ou não, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai ter que trocar essa pessoa ou não trocar essa pessoa. A gente vai ter que, olha, quem sabe tu avalia isso aqui, né? Que tu não passou na tua avaliação. Quem sabe tu testa mais a força dele, a mobilidade, ou daqui a pouco tu vai para um raciocínio diferencial em mais uma avaliação neural, alguma coisa desse tipo. E aí tu tem uma clínica que se torna mais funcional nesse tipo. Só que Uma equipe multi, né, Zé? isso, só Todo que mundo existe trabalhando em conjunto, né? toda mudança gera um desconforto sempre. E aí a gente precisa entender se as pessoas estão dispostas a também querer essa mudança, entendeu? Porque é muito cômodo a gente atender para um médico. O paciente não vai te reclamar, o paciente vai ali passar a carteirinha dele, tá tudo bem, ok, né? Mas ele não vai ter uma melhora toda hora, né? Ele, às vezes tem uns que vão melhorar, outros não, porque o corpo vai estar em movimento, coisas desse tipo. Algumas coisas vão ser placebo, vão. Mas é cômodo a gente estar nessa linha. Assim como também particular, eu também, se eu não tiver inovação sempre, ou eu não tiver um equipamento novo, ou eu não tiver um raciocínio diferente, alguma coisa, se torna uma fisioterapia também cômoda, igual, só tem um diferencial de estar num espaço legal, de estar num ambiente legal, estar com uma tecnologia um pouco mais avançada. Mas tudo pode se tornar cômodo. A questão é a pessoa estar disposta a querer modificar aquele padrão de clínica. Ou não, eu não quero mudar mais aquilo ali, eu quero que seja assim, né? E eu sempre costumo dizer, é falta de posicionamento também nossa, de profissionais, a negociarem com planos. Porque na graduação nós não temos essa formação. Mas eu já vi colegas que entraram em contato com planos médicos e planos médicos pediram para ele apresentar o projeto dele, o serviço dele que ele oferecia. Ele conseguia apresentar que não era uma fisioterapia de todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, o mesmo exercício, 8, 6 pessoas sentadas ali mexendo na cervical, elevando uma barrinha. Então ele conseguiu comprovar aquilo ali. Ele não conseguiu o valor da consulta dele, mas ele aproximou em torno de 70% a 80%. Então também falta do nosso posicionamento profissional, nós chegarmos a planos médicos e a gente chegar e, olha, a gente quer negociar, a gente quer fazer isso, a gente quer que seja assim, a gente quer apresentar uma fisioterapia diferente para vocês. No momento que todo mundo fizer isso, a gente entende que a gente tem uma referência, uma excelência na profissão, e aí é uma coisa diferente. Por quê? Quando todo mundo estiver igual, a gente sabe quem é bom e quem não é. Eles te tiram da zona de conforto. Uhum. Né? Ah, é bom porque não sei o que é diferente, é um atendimento individualizado. Ok, mas o raciocínio daquela pessoa é um raciocínio atual. Ah, é porque trabalhou em tal local e tem muita referência, assim, tá, mas o raciocínio dele tá atualizado, tem tecnologia, tem sempre. Então, quando a gente está todo mundo igual, no mesmo âmbito,
Na mesma função, a gente sabe se o profissional ele estuda, se não estuda, se usa tecnologia, se tem raciocínio, se não tem. Se eu não me engano, é Minas Gerais, Belo Horizonte, eles conseguiram padronizar, eu não tenho certeza agora, tá? Padronizar as clínicas particulares em atendimento. Então ali tu sabe aonde está a qualidade. Tu vai aonde, porque o serviço é igual para todo mundo, entendeu? Só que isso é uma questão muito difícil, porque envolve o fator de conselho, envolve fatores de sindicato, envolve fatores de eu tomar posicionamento. Eu quero isso para minha clínica, não, eu não quero mais isso para minha clínica, né? Então existe também essas questões de tirar a pessoa da zona de conforto. Mas hoje eu, Zé, se tivesse uma clínica com atendimento de plano médico, eu teria uma pessoa de referência na avaliação, uma, duas pessoas. Eu teria equipamentos de tecnologia como Elastic, eu teria equipamentos de tecnologia no celular como goniômetro para avaliar mobilidades. A pessoa iria avaliar, mas iria se discutir esse caso com as pessoas que iriam tratar. E de tempo em tempo aquele paciente iria passar ali, olha, mas eu já avaliei com o médico. Não, a avaliação médica é uma coisa, nós estamos avaliando clinicamente a tua parte fisioterapêutica, né? As tuas questões de movimento, a tua avaliação cinética funcional. Então, eu passaria esse paciente de tempo em tempo de novo a uma reavaliação, a uma coisa desse tipo. E aí, a gente coloca a equipe a ter responsabilidade de estar sempre atualizada e sempre em discussão com o caso clínico. Ah, tu lembra do fulano? O fulano não é um ombro. O fulano não é um joelho. O fulano não é uma cervical. O fulano, ele é um indivíduo que ele chegou aqui com uma queixa de dor cervical muito grande, mas quando nós fomos avaliar a força de rotadores laterais do ombro dele, ele não conseguia executar, mas tinha uma irradiação para aquilo ali. Eu desativei os pontos gatilhos dele, eu estabeleci a força dele e aquele indivíduo hoje, ele já está fazendo o esporte dele ou as atividades diárias de casa em si. Então hoje, se eu tivesse um estabelecimento assim, eu iria trabalhar dessa forma, né? Eu até já pensei em diversas formas de escrever isso ao conselho, né, de alguma maneira, porque é uma questão de contribuição, porque a minha visão não é pensar só no meu. Eu preciso pensar numa qualidade em ciência da fisioterapia, né? E até para esse paciente também, né? Uma qualidade do atendimento para esse paciente e até que ponto isso está sendo benéfico a gente atender tanta gente ao mesmo tempo, né? Até que ponto essa falta de individualização do tratamento está sendo benéfica para aquele paciente. Então, até se a gente pensar em custos, né? O quanto que isso custa também para o plano de saúde, essa pessoa tá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sessões ali. E é isso, tu não tem uma individualização, o qual está Porque sendo o benefício, né? O plano médico, ele reembolsa uma parte do valor e pro profissional é passado uma parte muito menor, muito inferior. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente está no nível... foi descontado tanto, mas o profissional recebeu muito menos aquilo ali. Ok, né? Eu recebi um valor inferior, mas daqui a pouco tu tá atendendo, digamos assim, 10 pacientes a cada meia hora. Vamos supor, jogando um valor de R$10 a cada paciente. Tu tem R$100 ali, a cada meia hora. Aí a outra meia hora tu tem mais R$100. Por que tu não te atualiza, tu não investe em equipamentos tecnológicos, naquela uma hora tu não cobra um valor de R$200, um valor de 200, R$160, R$180, enfim, e aí tu atende um paciente por horário. Porque tu vai te cansar com 20 pacientes, digamos assim, sendo que o valor é praticamente o mesmo. Só que tu vai ter um trabalho muito maior. Porque o fulaninho tu vai ter que colar um eletrodo, o outro tu vai ter que estar lá que tá caindo, não sei o que, tu vai ter que ir lá juntar, o outro, terminou o exercício, tá, mas vamos botar um calor agora, e aí tu fica naquela loucura. Então, e a tudo postura também, né? E a compensação, como é que você cuida? A gente tem que estar de olho o tempo inteiro naquela pessoa. E aí, como é que você faz? A gente tem que ter 10 olhos ali para cuidar de todo mundo, né? Perfeito. Né? De ter esse cuidado com o paciente, porque às vezes, né, pode ocorrer do paciente uma luz lá, um calor, queimar. Entendeu? Ninguém está livre disso, de um ultrassom queimar, um ultrassom estático, de um, sei lá, dar um choque daqui a pouco, de um eletrodo, enfim, pode ocorrer, pode. Não é uma via de regra, mas quando eu estou com o paciente, a chance de acontecer individual é muito menor, entendeu? É muito pequeno aquilo ali, porque eu estou entendendo, eu estou conversando, eu estou prestando atenção naquele atendimento, eu estou com ele ali toda hora, aqueles 45, 50 minutos, dando aquela atenção, aquela estabilização para ele. Legal, Zé. E como que você vê, assim, tipo, a Elástica nesse processo de mudança, assim? A ferramenta como um exame do movimento humano, como é que você vê, assim, no dia a dia,
como melhora para ti, como melhora nos teus atendimentos e como que você vê a gente assim nessa virada de chave também para um profissional do futuro, um profissional mais qualificado, saindo um pouco desses dados qualitativos do achismo, que nem a gente falou, do tipo, eu acho que está bem, eu acho que está fraco, eu acho que está forte, e a gente começar a trabalhar nos dados quantitativos. Como é que você enxerga assim a solução da Elastic nesse lugar? Para mim, é critério de alta. Tá? É claro que o paciente, eu não considero só o valor de força. Então, assim, ó, Zé, tu só vai considerar se atingir a força? Não. São diversas variáveis que eu avalio, são diversas variáveis que eu considero por critério de alta. Isso é independente aí isso vai depender do mecanismo de lesão. Um LCA, eu utilizo Elastic? Sim. Eu cheguei ao nível de força estabelecido ali para o quadríceps dele, então agora eu posso para o próximo pulo dele, posso saltar com esse paciente. A força dele já está maior, então agora eu posso começar a retestar ali testes funcionais, como Hope Test, Y Test, para ver se o desempenho dele ele é positivo para encaminhar um critério de alta. Então, hoje, essa tecnologia do Elastic, e eu confesso que eu já utilizei outras tecnologias, outras ferramentas, mas a didática que a Elastic traz, ela é muito boa para o paciente visualizar. Isso é importante ele visualizar, é importante ele entender, é importante ele ver os dados. O paciente, de uma certa forma, ele precisa também ter o conhecimento da avaliação dele. Não adianta a gente testar, tchau, tá tudo bem contigo, entendeu? Não. O quanto que eu tenho de força nesse quadríceps, o quanto que eu evolui de força nesse glúteo. Eu estava com uma fase final lá de propulsão que eu não estava conseguindo, mas era a fase finalzinha ali. Mas está faltando um pouquinho de força nesse glúteo. Vamos trabalhar um pouco mais? Uma questão de potência. Então, hoje o Elastic, ele é um acompanhamento tanto para o plano terapêutico, né, em critérios de evolução clínica. O atleta ele precisa progredir para o próximo exercício ou não, assim como ele é um critério para a alta do meu paciente. Então, o paciente vai chegar aqui, olha, nós vamos fazer testes funcionais, a Elastic, né, a questão de sensor de força, ou alguma outra questão de algum outro teste. Então, isso traz, né, essa tecnologia vem para a minha realidade clínica de critério de alta, mas também de um plano de um acompanhamento terapêutico. Ele não é uma coisa que eu utilizo só numa avaliação. Não. Durante os atendimentos, o paciente, eu estou tratando uma tendinopatia de supraespinhal de ombro, né? Eu avaliei lá, eu sei o quanto ele tem de força. Mas a cada consulta, ou de 15 em 15 dias, mais ou menos, para também não criar um viés no paciente, não ficar tipo, eu quero saber se subiu ou não subiu a força. Ou ele não frustrar quando não ganhar o que ele esperava ter ganho, né? Eu, de tempo em tempo, eu faço alguns retestes ali durante as consultas. Olha, nós progredimos, nós regredimos, para ele também visualizar e entender aquilo ali. E no final, eu gero de novo o relatório. Olha, nós estávamos assim, hoje nós construímos isso aqui, e a partir daqui nós vamos encaminhar o profissional lá da educação física agora para seguir o teu tratamento, enfim, que está liberado em um critério de alta. Então, a Elastic, ela vem durante o acompanhamento do plano terapêutico, mas ela também vem de alta para os atendimentos. Legal. Zé, para a gente finalizar, você tem algum caso assim de algum paciente muito expressivo que você lembra, que fala assim, meu Deus, ele estava assim, com uma força assim, estava todo errado e eu fiz toda a minha terapêutica, eu fiz todo um tratamento, ele chegou em um outro lugar. Você tem algum caso assim que vem à cabeça para contar pra gente? Sim, eu tenho um caso, hoje é bem, eu estava essa pergunta, eu puxei 1000 coisas na cabeça em milésimos de... Esse caso é bem interessante, que ele teve o paciente fez uma tendinopatia de Aquiles, tá? E a queixa dele para mim era o seguinte, Zé, eu não consigo fazer uma propulsão. Parece que a minha perna, ela pisa, mas quando ela cai muito boba. Essa é a fala que o paciente abordava, muito solta. Então, ele não conseguia ter essa impulsão, né? essa propulsão, digamos assim. Quando a gente vai avaliar mecanismos de propulsão, a gente precisa pensar em glúteo, quadríceps e linha solear, tá? Principalmente o sóleo, o gastrocnêmio entra junto, mas é muito mais o sóleo que a gente precisa ter esse raciocínio. Quando eu comecei a avaliar a questão de quadríceps dele, ok, panturrilha também, que a gente faz ali mais os plantiflexores, né? Então, bem estabelecida a força. Mas quando eu fui analisar a força dos glúteos, os extensores de quadril dele,
ele tinha uma diferença de 59% de um lado para o outro. Não era 59 quilos um lado e 70... Não, ele tinha uma diferença de 59 quilos de força de um lado para o outro. Eu tenho um protocolo na clínica aqui no Elastic de prender o paciente com cinto para não dar viés. Então, todo mundo faz aquele mesmo procedimento, né? Aí, o que que acontece? Eu disse assim, mas eu fiz alguma coisa errada, isso na minha cabeça. Eu fiz alguma coisa errada. Eu disse, vamos repetir o teste aqui, né? Porque a gente sempre faz mais de uma vez aquilo ali. Então, eu repeti o teste, mesma coisa. Batendo 59, quase 60. Eu disse assim, a última vez agora. Dei um descansinho para ele, a última vez. Também. Em torno de 59, beirando 60. Esse paciente com uma inflamação lá no tendão, não inflamação, processo de alteração no tendão dele, estava numa fisio convencional, tratando com laser, com ultrassom, com massagem, com agulha, com várias coisas e não estava resolvendo. Ele começava a correr e sentia dor de novo. Ele começava a correr e sentia dor de novo, tá? Olha que interessante esse caso. Isso não tem 3 semanas. Eu avaliei ele, vi essa diferença de força, conversei com ele. O teu problema está no quadril, não lá no tornozelo. Nós não vamos ignorar a tua dor lá embaixo. Nós vamos tratar a tua dor. Mas nós não podemos esquecer algo que está adjacente aqui em cima. A gente precisa pensar o que está no quadril aqui. Então, a gente não vai esquecer lá embaixo. Aí, a gente manteve o tratamento, essas questões mais de técnicas passivas e ativas ali para o tendão. Quando ele tinha um quadro de dor muito aguda, eu entrava com alguma técnica passiva, mas também alguns exercícios específicos para estabelecer aquela fibra muscular da região da panturrilha e também a estrutura tendínea dele ali do Aquiles. Só que a minha estratégia com ele após avaliar foi dar muito mais exercícios de força para o glúteo. E aí eu calculo o que eu faço para ele. Olha, tu vai fazer 6 séries para o teu lado lesionado e 2 para o lado não lesionado. Nós vamos fazer 4 séries para o lado lesionado desse exercício e 3 para esse aqui. Então a gente vai começar a dar ênfase. Na primeira semana ele disse assim, Zé, parece que a minha dor melhorou em torno de 80%. Positivo. Ah, mas tu faz milagres, Zé, né? Teve alguns pacientes que entraram no início da live, ele estava comentando, brincando, ah, Zé, milagre, não sei o que, né? Porque se impressionam muito com aquilo ali, porque estavam muito tempo tratando. Só que o que aconteceu? Esse paciente foi, por indicação de uma outra pessoa, fazer ondas de choque e ter carterapia. Eu disse, segura isso. Depois a gente aplica essas questões, porque a literatura nos diz, se o tratamento não for eficaz com fisioterapia especializada, após 6 a 9 meses a gente começa com essas técnicas mais alternativas. O paciente fez, ele reinflamou totalmente o tendão dele, criou um edema, né? Aí a gente precisou regredir um pouquinho, a gente precisou voltar algumas coisas. Isso tinha sido uma semana. Na segunda semana eu precisei intervir mais com técnicas passivas no tendão, mas igual eu entrei com muita estratégia. Então, se puxar a conversa do WhatsApp com esse paciente, hoje ele saiu aqui da clínica com 9 exercícios, né? 9 exercícios de força, né, de resistência para a propulsão dele, visando muito mais o glúteo, não esquecendo a dor dele lá, mas muito mais o glúteo dele. Daí ele veio na terceira semana, que foi hoje, aqui, né? Ele chegou, olha, nós vamos atualizar os teus exercícios e eu quero que tu me diga o seguinte, ele disse, minha propulsão, ela não está 100%, mas digamos que hoje 90% eu já consigo executar. Eu consigo ter essa impulsão, eu consigo executar o movimento. Então, o quanto a diferença faz de um equipamento, de uma avaliação precisa, nem sempre eu vou acertar, nem sempre eu vou acertar. Né? Quando eu vejo que eu estou errando ali na segunda, terceira semana, eu já reavalio de novo. Então, assim, eu costumo dizer, eu também erro. Né? Eu também, mas não é errado eu chegar para o paciente, olha, o meu raciocínio às vezes foi por esse caminho, mas não. A gente precisa construir outro caminho contigo, entendeu? Então, esse caso de 59% em 3 semanas, a gente não estabeleceu a força dele total. Eu disse para ele, para a gente estabelecer força, leva de 4 a 5 meses. A literatura fala, força de resistência muscular. Mas a gente já conseguiu uma ativação muscular de um gesto esportivo que ele não estava conseguindo fazer. E como que eu soube isso? Um sensor de análise de força. Então, eu preciso entender, ter aquela tecnologia para mim, para que eu consiga ter uma precisão, uma acurácia na avaliação. E aí sim, o cara que estava fazendo 2, 3 vezes na semana fisioterapia, hoje vem aqui uma vez por semana e na semana que vem eu reavalio ele para dar um critério de 15 em 15 dias, entendeu? E ele vê essa funcionalidade, voltou a correr, já está treinando para a prova dele, já está treinando bem e tendo todo esse aparato de exercício acompanhando, tá?
Legal. Aí fala milagre? Não. Avaliação, exame. Mas deixa Né? eu... Quer falar que é milagre? Então é milagre, então. Zé, a gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom essa conversa, muito gostosa, muito esclarecedora. Prometi pro pessoal que eu ia lançar um desconto, uma campanha boa. Então, para quem ficou até o final, clientes que fecharem de hoje até o dia 12, de hoje até amanhã, vai ganhar R$ 150 na primeira mensalidade de desconto e mais frete grátis no envio do dinamômetro, tá? Quem quiser ir mandando eu quero aí na live até a gente finalizar, o pessoal entra em contato depois. E quem fechar até o dia 16, então depois do dia 12 até o dia 16, falar que viu na live, tem frete grátis. Tá bem? Para quem ainda está pensando aí, estava na dúvida, estava precisando daquele empurrãozinho para começar a ser um profissional do futuro, começar a ser um profissional que faz os seus atendimentos de forma mais personalizada e não aquele sempre do mesmo, aquela receitinha de bolo. Tá aí uma ajudinha para vocês. Tá bom? Zé, muito obrigada por essa parceria, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente essa noite. Foi muito prazeroso. Eu que agradeço, fico à disposição aí de vocês. E qualquer dúvida que alguém tiver da live ou quiser acompanhar alguma coisa, tem o meu acesso ao Instagram ali, pode mandar alguma dúvida ali, tá bem? Divulga, Zé, fala seu Instagram aí pro pessoal, fala onde é que é seu estúdio, caso tenha algum cliente aí que tem interesse em te procurar. Tem vários pacientes que eu já estava acompanhando aqui que estão na live ali, né? O Fabinho tá aí, o Fabineri. Então, o meu Instagram é @ZerubensFísio, né? Quem quiser acessar ali alguma questão, tô com alguma dúvida, não estou conseguindo aplicar no paciente, coisa desse tipo, alguma consulta, pode mandar ali direto que a gente, às vezes na hora eu não respondo, mas em seguida eu já respondo ali, tá bem? Obrigado mais uma vez e qualquer coisa aí à disposição, tá bom? Feito, Zé. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.